Você já reparou que existem momentos na vida em que tudo parece se encaixar de forma quase mágica, como se um acontecimento chamasse o outro, e, de repente, a realidade se dobrasse diante de você, abrindo caminhos que antes pareciam impossíveis? Essa sensação não é coincidência, mas um reflexo direto de um princípio oculto, o princípio quântico que governa todas as manifestações. Porque algumas pessoas conseguem transformar sonhos em realidade enquanto outras permanecem presas nas mesmas dificuldades? E será que a forma como pensamos e sentimos pode, de fato, alterar o que vivemos? A resposta é clara: sim. Quem entende esse princípio descobre que não precisa se esforçar de forma exaustiva para conquistar, basta alinhar mente, emoção e intenção. Quando isso acontece, a realidade inevitavelmente começa a responder de volta. Esse princípio quântico parte da ideia de que tudo no universo é energia em constante vibração. Seus pensamentos não são apenas imagens mentais, mas ondas capazes de influenciar o campo ao seu redor. Suas emoções não são apenas sentimentos passageiros, mas sinais que emitem frequência e atraem experiências semelhantes. Quando você combina pensamento, emoção e intenção de forma coerente, cria uma espécie de ordem no caos, e o universo responde a essa ordem como um espelho. O que muitas pessoas não percebem é que vivem de maneira desconectada, pensam em abundância, mas sentem medo da escassez, desejam amor, mas guardam dentro de si feridas e ressentimentos, querem saúde, mas acreditam que são frágeis ou limitados. Essa incoerência interna gera uma mensagem confusa, e a realidade, por sua vez, devolve exatamente essa confusão. Por isso, a manifestação não acontece. Quando você compreende o princípio quântico, entende que a chave não está fora, em circunstâncias externas ou em algo distante, mas dentro de você. É a sua vibração que define a experiência que terá. Alinhar-se com esse princípio é como aprender uma nova linguagem, a linguagem da energia, da clareza e da confiança. Ao praticar esse alinhamento, você começa a perceber mudanças sutis. Pessoas diferentes se aproximam, oportunidades inesperadas surgem, e os obstáculos que antes pareciam intransponíveis começam a se dissolver. E então, a vida deixa de ser apenas uma sequência aleatória de eventos e passa a ser um reflexo direto da sua consciência. Entender o princípio quântico das manifestações é despertar para a verdade de que você não é vítima do acaso, mas co-criador da realidade que vive a cada instante. Você já percebeu como, muitas vezes, ao desejar algo com todas as forças, a vida parece brincar de esconder exatamente aquilo que você mais quer? Quanto mais você corre atrás, mais distante parece ficar. Esse paradoxo é o que chamamos de ilusão do esforço. É como se estivéssemos condicionados a acreditar que apenas o trabalho árduo, o sacrifício e a insistência constante fossem capazes de trazer resultados, quando, na verdade, essa rigidez muitas vezes nos afasta daquilo que buscamos. No campo quântico, o esforço excessivo cria resistência. Imagine jogar uma pedra em um lago calmo. Se você joga suavemente, a água recebe a pedra e forma ondas harmônicas que se espalham sem dificuldade. Mas se você arremessa com força, de forma descontrolada, a água se agita, cria turbulência e demora para voltar ao equilíbrio. Assim também acontece dentro de nós. Quando forçamos demais, quando insistimos com ansiedade, o campo energético se torna caótico e dificulta a manifestação. O problema é que crescemos acreditando que sem luta não há vitória. Esse pensamento foi passado de geração em geração, impregnado em nossas culturas e rotinas. Trabalhar até a exaustão, nunca descansar, carregar a ideia de que a vida é uma batalha constante, tudo isso moldou nossa forma de ver o mundo. Mas a física quântica mostra algo diferente. Não é a quantidade de esforço físico ou mental que atrai os resultados, mas a qualidade do estado interno com o qual vibramos. Pare um instante e observe. Quantas vezes você já se sentiu esgotado por perseguir algo que parecia não acontecer? Uma promoção, um relacionamento, uma mudança de vida? E quanto mais se dedicava, mais distante ficava. Isso não é falta de merecimento, nem incapacidade. É apenas um reflexo de um esforço desalinhado,
de uma vibração que, em vez de fluir, trava o movimento natural da energia. A manifestação acontece quando permitimos. E permitir não significa cruzar os braços, viver na passividade ou deixar tudo ao acaso. Permitir significa alinhar intenção e emoção, e depois abrir espaço para que a realidade se reorganize sem que você precise controlar cada detalhe. É como plantar uma semente. Você cuida do solo, rega com constância e dá espaço para que o processo natural de crescimento aconteça. Se você cavar a terra todos os dias para ver se a raiz cresceu, a planta nunca terá chance de florescer. O segredo está em confiar no invisível. É compreender que o universo responde à frequência que você emite, não à intensidade do seu esforço físico. Quando você vibra em ansiedade, em apego, em desespero, a mensagem que envia é: eu não tenho, eu não consigo. E essa é exatamente a realidade que retorna. Mas quando você vibra em confiança, em paz e clareza, transmite ao campo quântico: isso já é meu, está em movimento. E o universo, obediente, encontra formas de materializar isso. Esse processo de permitir exige algo que muitas pessoas temem: soltar o controle. E soltar o controle não é desistir, mas parar de tentar dominar cada detalhe. Você define a intenção, sente como se já fosse real e se mantém aberto para que as peças se encaixem no tempo certo. A vida, então, surpreende. Aquilo que parecia improvável encontra um caminho inesperado até você. É nesse ponto que a manifestação se torna natural. Não há mais luta, não há mais desgaste, não há mais a sensação de carregar o mundo nas costas. Há um fluxo, uma sincronia que guia cada passo. Você começa a perceber que oportunidades chegam com mais facilidade, que encontros acontecem no momento exato e que as soluções aparecem sem tanto esforço racional. Imagine uma correnteza. Quando você nada contra ela, o desgaste é enorme, os músculos ardem, o corpo se cansa e a sensação é de que não sai do lugar. Mas quando você solta o corpo e permite que a água conduza, descobre que pode chegar muito mais longe, com muito menos esforço. Essa é a essência do que significa manifestar sem forçar, entrar no fluxo da vida, em vez de lutar contra ele. A grande virada acontece quando você entende que não é o esforço que move a realidade, mas o alinhamento entre mente, emoção e energia. É nesse alinhamento que tudo se transforma. O trabalho continua existindo, as ações ainda são necessárias, mas elas deixam de vir do desespero e passam a brotar da inspiração. E quando a ação nasce da inspiração, o resultado é multiplicado, porque ela carrega a energia do fluxo, e não da resistência. Portanto, o que chamamos de ilusão do esforço é a crença de que apenas o suor, a insistência e o controle absoluto são capazes de criar. Mas a verdade é outra: o poder está em permitir. Permitir que a vida atue junto com você, permitir que o universo organize os caminhos, permitir que a manifestação seja fruto da harmonia e não da luta. Nesse estado, a realidade deixa de ser um peso para se tornar um movimento natural, onde tudo flui com mais leveza, intensidade e propósito. Você já se perguntou por que, mesmo acreditando estar vibrando positividade, certas situações na sua vida parecem simplesmente não mudar? É como se houvesse uma força invisível segurando você, impedindo que seus desejos se tornem realidade. Essa força silenciosa, muitas vezes ignorada, mora em um território pouco explorado: a mente subconsciente. Enquanto a mente consciente diz que você quer prosperidade, amor ou saúde, a mente subconsciente pode estar carregando programas antigos que afirmam exatamente o contrário. É nesse ponto que surge o verdadeiro bloqueio, porque é no subconsciente que estão armazenadas as crenças que moldam sua percepção do mundo e, por consequência, a sua frequência energética. Imagine uma pessoa que decide atrair abundância financeira. Ela escreve afirmações positivas, visualiza cenários prósperos e repete frases de motivação todos os dias. Mas, no fundo, existe uma crença gravada desde a infância de que dinheiro é difícil de ganhar ou pessoas ricas são corruptas. Essa crença, escondida nas camadas profundas da mente, cria um conflito interno. De um lado, a consciência deseja; do outro,
o subconsciente sabota. E, no campo quântico, o que prevalece não é a vontade superficial, mas a vibração mais enraizada. A mente subconsciente funciona como um filtro silencioso. Tudo o que você vive hoje passa por esse filtro antes de se materializar. Se ele estiver limpo, seus desejos fluem com naturalidade. Mas se estiver carregado de crenças negativas, cada desejo precisa atravessar um labirinto de bloqueios, atrasando ou até impedindo a manifestação. Pense em quantas vezes você quis transformar sua vida, mas algo parecia empurrar você de volta para o ponto de partida. Não é falta de capacidade, nem azar. É apenas o reflexo de um programa antigo atuando em silêncio. Programas que dizem: não é seguro mudar, você não merece, as coisas boas não duram. Esses pensamentos não surgem do nada, foram impressos em momentos de vulnerabilidade. Uma frase repetida pelos pais, uma experiência dolorosa na infância, um fracasso que marcou. O poder da mente subconsciente está justamente no fato de que ela opera sem pedir permissão. Ela não discute, não argumenta, não avalia se uma crença faz sentido ou não. Apenas aceita, grava e repete. E é essa repetição que molda sua vibração diária, determinando se você vai atrair ou bloquear os resultados que deseja. Mas se a mente subconsciente é tão poderosa, como transformá-la em aliada? O primeiro passo é trazer luz ao que está escondido. Pergunte a si mesmo: o que eu realmente acredito sobre amor, dinheiro, saúde, sucesso? Não o que eu quero acreditar, mas o que sinto no fundo quando penso nesses temas. As respostas muitas vezes surpreendem, porque revelam verdades incômodas que preferimos evitar. Quando a crença oculta é revelada, algo começa a mudar. É como acender a luz em um quarto escuro. O espaço sempre esteve ali, mas agora você consegue enxergar os obstáculos e reorganizar o ambiente. A partir desse momento, você pode substituir o programa limitante por um novo código, regravando a informação que o subconsciente carrega. Esse processo não acontece da noite para o dia, mas cada passo já transforma sua vibração. Práticas como visualização profunda, meditação guiada, repetição emocionalizada de afirmações ou até exercícios de reprogramação mental são caminhos que ajudam a introduzir novas informações no subconsciente. Quanto mais intensamente você sente a verdade de uma nova crença, mais rápido ela se enraiza, ocupando o lugar da antiga. E é nesse ponto que a manifestação se torna possível. Quando mente consciente e subconsciente caminham juntas, não há mais conflito interno. O desejo deixa de ser uma intenção solta e passa a ser uma certeza vibracional. Você não apenas pensa em abundância, você sente abundância. Você não apenas afirma que merece amor, você vibra esse merecimento em cada gesto. Tudo o que antes parecia difícil ou distante começa a se aproximar de forma natural. O subconsciente deixa de ser um inimigo silencioso e se torna um aliado poderoso, guiando suas escolhas, atraindo oportunidades e alinhando você ao campo quântico de forma muito mais fluida. É como trocar a frequência de uma estação de rádio. Enquanto você insistia em ouvir música em um canal cheio de ruídos, agora encontra uma sintonia limpa, clara e harmônica. O grande segredo é entender que a mente subconsciente nunca descansa. Ela está sempre trabalhando, sempre emitindo sinais, sempre construindo a ponte entre você e a realidade que manifesta. E quanto mais você se dedica a reprogramar esse espaço interno, mais fácil se torna permitir que a vida entregue aquilo que você sempre desejou. Você já percebeu que aquilo em que foca parece crescer diante dos seus olhos? Uma preocupação pequena se torna um problema gigante quando você dedica toda a sua atenção a ela. Da mesma forma, um desejo ganha força quando passa a ocupar seus pensamentos diariamente. Essa experiência cotidiana está ligada a um princípio fundamental da física quântica, o efeito observador. Ele mostra que a simples ação de observar já interfere no que acontece, moldando os resultados de forma instantânea. Na vida prática, isso significa que sua realidade não é fixa, mas se adapta à forma como você a enxerga. Se você olha para o mundo com olhos de escassez, todas as situações ao redor parecem confirmar essa falta.
Se observa com olhos de abundância, as oportunidades começam a se revelar. Não porque surgiram do nada, mas porque sua atenção funcionou como um filtro que escolhe o que vai se manifestar no seu campo de experiência. O efeito observador nos revela algo poderoso. A realidade não está lá fora, imutável e pronta, esperando apenas para ser vivida. Ela se comporta como um campo de infinitas possibilidades que se reorganizam de acordo com a forma como você decide olhar para ele. Cada pensamento e cada emoção funcionam como lentes que alteram instantaneamente a cena diante de você. Quantas vezes você já entrou em um dia acreditando que tudo daria errado, e, de fato, os imprevistos começaram a aparecer em sequência? E quantas vezes, em contraste, acordou inspirado, acreditando que boas coisas iriam acontecer, e percebeu que até os pequenos detalhes se alinhavam para facilitar sua jornada? Não é coincidência. É a prova de que sua atenção funciona como um imã, atraindo experiências que confirmam aquilo em que você escolhe acreditar. Esse processo acontece de forma tão sutil que muitas vezes passa despercebido. O que você chama de acaso é, na verdade, o reflexo da sua forma de observar. Quando você direciona sua energia para o medo, para a dúvida ou para a escassez, essas possibilidades são ativadas. Mas quando escolhe dedicar sua atenção à confiança, ao amor e à abundância, outro conjunto de realidades começa a se desdobrar diante de você. A física quântica nos mostra isso de maneira surpreendente. Uma partícula só assume uma forma definida quando é observada. Antes disso, ela existe em estado de potencial, podendo ser várias coisas ao mesmo tempo. A sua vida funciona exatamente da mesma maneira. Antes de você direcionar a atenção, tudo é apenas possibilidade. O momento em que você olha, sente e foca transforma essa possibilidade em realidade concreta. É por isso que a qualidade da sua atenção se torna determinante. Não se trata apenas de pensar positivo, mas de escolher conscientemente onde repousar o olhar interno. A cada instante você está criando, seja para expandir ou para limitar sua própria experiência. Se olhar para os obstáculos, eles crescem. Se olhar para os caminhos, eles se multiplicam. Mas existe um detalhe importante: o universo não responde ao que você deseja de maneira superficial, mas ao que realmente observa com intensidade emocional. Por isso, repetir mentalmente que acredita em abundância não funciona se, na prática, sua atenção continua presa na escassez. O que molda sua realidade não é o desejo solto, mas o foco carregado de emoção. Isso significa que mudar sua vida não depende de mudar o mundo ao redor, mas de mudar a forma como você observa. Ao escolher direcionar sua atenção para aquilo que fortalece, você altera a frequência que emite e, consequentemente, altera os resultados que recebe. É como mudar o ângulo da câmera. A cena continua sendo a mesma, mas a forma como você a vê transforma completamente a experiência. O efeito observador também explica por que pessoas diferentes vivem realidades tão distintas, mesmo em situações semelhantes. Duas pessoas podem passar pelo mesmo desafio, mas uma enxerga nele um bloqueio insuperável, enquanto a outra vê uma oportunidade de crescimento. O que faz a diferença não é o evento em si, mas o olhar que cada uma escolheu colocar sobre ele. Quando você compreende isso, percebe que carrega um poder silencioso em cada pensamento. Não precisa esperar grandes mudanças externas para sentir a transformação. Basta treinar a mente para observar o que fortalece, em vez de se prender ao que limita. Aos poucos, a sua vida começa a se reorganizar de acordo com essa nova forma de olhar. A manifestação quântica não é, portanto, apenas sobre querer algo. É sobre observar de um jeito que esse algo se torne inevitável. Direcionar a atenção é como acender um holofote em meio à escuridão. Aquilo que antes estava escondido passa a ganhar forma, se destacando no palco da sua realidade. E quanto mais você sustenta esse foco, mais sólido ele se torna, até se transformar na sua experiência concreta. Você já se deu conta de que algumas mudanças acontecem de forma silenciosa, quase imperceptível, mas carregam em si o prenúncio de algo muito maior? Muitas vezes, antes mesmo de um desejo se manifestar fisicamente, sinais sutis começam a aparecer no cotidiano,
como se a realidade estivesse se ajustando para receber a nova frequência que você passou a sustentar. Esse é o ponto em que a transformação já começou, mesmo que os olhos ainda não consigam enxergar o resultado final. Esses sinais podem se apresentar de maneiras discretas, como uma sensação inesperada de leveza após dias de preocupação, ou até coincidências que parecem pequenas demais para serem notadas, mas que, quando observadas com atenção, revelam um padrão. É o amigo que liga justamente quando você pensava nele, é a solução que surge pouco depois de você decidir confiar, é o encontro inesperado que abre uma porta para algo que parecia distante. Pequenos indícios que apontam para a mudança de frequência que já está em andamento. A transformação invisível se manifesta também no campo interno. De repente, aquele medo que costumava dominar começa a perder força. A ansiedade que antes ocupava seus pensamentos dá lugar a uma calma inexplicável. Você percebe que reage diferente diante de situações que antes tirariam sua paz. Não é que o problema tenha desaparecido, mas a forma como você o enxerga e sente mudou, e essa mudança é o sinal mais claro de que a sua frequência já não é a mesma. Muitas pessoas desistem de manifestar porque não veem resultados imediatos no mundo físico. O que não percebem é que a realidade já começou a se transformar no invisível. A energia que você sustenta cria novas rotas e reorganiza as possibilidades ao seu redor, preparando o terreno para que o desejo se materialize. É como plantar uma semente. Durante semanas, nada parece acontecer acima da terra, mas debaixo dela as raízes já estão se expandindo, firmando a base para que a planta cresça forte. Os sinais sutis dessa transformação podem ser sentidos em emoções, sincronicidades e até no corpo. Uma sensação inesperada de paz pode surgir no meio do caos. Ideias criativas começam a aparecer sem esforço, como se viessem de um lugar além da sua mente racional. O corpo, por sua vez, pode reagir com arrepios, calafrios ou até uma leve euforia em momentos específicos, como se estivesse respondendo a uma frequência diferente que começa a se instalar. Outro indício é a mudança na forma como você enxerga o tempo. Situações que antes pareciam atrasos ou obstáculos passam a ser entendidas como parte de um fluxo maior. Você começa a sentir que existe um ritmo invisível guiando os acontecimentos, e essa confiança reduz o peso da espera. Nesse estado, a ansiedade diminui, porque no fundo já existe a certeza de que algo está se movendo a seu favor. Essas transformações invisíveis não são aleatórias. Elas acontecem porque, ao mudar sua atenção e reprogramar o subconsciente, você passa a vibrar em uma frequência diferente. Essa nova vibração atrai novas experiências, mas antes que elas se tornem concretas, você começa a experimentar pequenas evidências do alinhamento. É como se o universo oferecesse sinais de confirmação para fortalecer a sua fé no processo. É importante perceber que esses sinais não são apenas coincidências isoladas. Eles fazem parte de um encadeamento maior que se constrói ao redor da sua nova vibração. Quanto mais você reconhece e valoriza esses indícios, mais eles se intensificam. Reconhecer a transformação invisível é como regar a semente, dá força para que ela continue crescendo até romper a superfície. A magia está em compreender que a manifestação não começa no mundo físico, mas no invisível. Cada emoção elevada, cada pensamento consciente, cada escolha de observar o que fortalece, contribui para a mudança da sua frequência. E quando a frequência muda, inevitavelmente a realidade se ajusta. Mesmo que seus olhos ainda não percebam, o processo já está em andamento, e os sinais sutis são a prova viva disso. Esse é o momento de permanecer firme, confiando no processo mesmo sem provas concretas. Porque quando você sustenta a nova vibração, a transformação invisível ganha força até que, de repente, aquilo que parecia distante começa a se materializar diante de você. E então, olhando para trás, você percebe que tudo começou de forma quase imperceptível, com pequenos sinais que indicavam que sua frequência já havia mudado. Se você sentiu que essas palavras tocaram algo dentro de você, é porque sua própria frequência já começou a se mover em direção a uma nova realidade. Os sinais sutis estão sempre ao nosso redor, esperando apenas que a gente aprenda a percebê-los.
E se esse conteúdo te ajudou a enxergar a vida de um jeito diferente, aproveite para se inscrever aqui no canal. Assim você não perde nenhum dos próximos vídeos sobre manifestação quântica e transformação interior. Compartilhe nos comentários qual desses sinais você já identificou no seu dia a dia. Sua experiência pode inspirar outras pessoas que também estão nesse caminho de despertar. E lembre-se, cada vez que você interage, deixa seu like e participa, você não só fortalece a sua própria jornada, como também ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que precisam ouvir isso.